Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Hoje nós temos a nossa irmã Sônia Maria Varenda, do Lar de Tereza, em Copacabana, que vai passar para a gente o estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou dar início aqui à lida. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram coerentes. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando ao Senhor. Mestre, que a tua luz, Mestre Jesus, envolva-nos a todos nós, aos nossos corações e mentes, para que possamos, Senhor, estar abertos e assimilar os teus ensinamentos que serão ofertados na noite de hoje. Em teu nome, Mestre, em nome de Bárbara, Jerônimo e Antônio de Pádua, os patronos da casa, e em nome do nosso Pai Deus, iniciamos o estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer retornar a essa casa, que nós possamos ter uma noite tranquila de estudos, né? E com um tema tão importante, meu reino não é deste mundo. Como vocês veem, com pequena diferença no meu nome, não sei por que esquece, há 53 anos eu estou casada, com um braço. Eu continuei sendo aquela menina Sônia Maria Varega, filha de um casal que se dedicou a vida inteira à doutrina espírita, né? Eu acho que isso é que ficou assim mais marcante. Não estou falando isso, não, o marido fica zangado, já fica triste. Bom, vamos lá. Meu reino não é deste mundo, uma fala muito importante, né, de Jesus. Nós temos que nos reportar à época em que Jesus falou, né, passou essa informação, porque os hebreus estavam sob o jugo dos romanos. E nós sabemos que a sociedade romana, né, tinha por característica, até mesmo no Egito, a realeza. Nós sabemos no Egito a questão dos faraós, né, que corresponde aos reis em outras culturas. E eles eram respeitados, reverenciados. Então, a sociedade tinha ainda muito impregnada essa questão da realeza. Por isso que Jesus teve essa fala. Meu reino não é deste mundo, porque pelo destaque cultural, pelos ensinamentos que ele trazia, ele estava como que sendo considerado um rei, porque a palavra dele era orientadora, era confortadora, né? Então ele procurou chamar a atenção. Meu reino não é deste mundo também, abdicando
de ser considerado um rei. Gente, eu tenho uma dificuldade respiratória, eu vou ter que tirar a máscara. Vocês me perdoem aqui, fica muito difícil. Então ele precisava abdicar desse sentimento de que ele fosse o comandante, chefe político de uma nação. Absolutamente, ele jamais pretendeu isso. Então, por isso, ele usou digamos assim, dessa forma de falar. E nós, aqui lembrando justamente que muito do que se hoje sabe da época de Cristo entre os hebreus também se devem aos documentos registrados em papiros. Vocês sabem que nas pirâmides muita coisa ainda há por ser encontrada, descoberta, estudada, mas o que já se sabe da época e da presença de Jesus naquela cultura se deve a pesquisas. E, é claro, porque Jesus encarnou entre os hebreus no Egito. Aí nós temos aí justamente uma característica do povo hebreu. Ele era um povo muito simples e precisava de apoio, de ajuda, porque nós sabemos que muitas das vezes os soberanos, né, aqueles que estão no poder, esquecem das pessoas simples. Parece que é uma coisa geral. Então, na época, Jesus veio muito preocupado justamente em falar de maneira a que aquelas pessoas mais simples pudessem entender a sua mensagem. E ele procurou usar uma linguagem que fosse muito próxima à realidade social e cultural daquele povo. Por isso, essa palavra reino, porque era uma característica cultural e social. Então, a sociedade era muito simples e ele procurou se aproximar, daí a questão das parábolas, para que ele pudesse usar temáticas muito próximas do dia a dia daquele povo, para que ele fosse entendido. Então foi uma estratégia para ser acessível, né? E era muito importante que aquele povo demonstrava já uma preocupação com a vida futura e sentimentos em relação à vida pregressa, porque era como se houvesse uma saudade terrível do céu. Porque devemos lembrar a origem desses primeiros povos, como no caso os egípcios. Eles vieram, como foram os primeiros povoadores da Terra, eles vieram de um outro planeta dentro do sistema solar, ou mesmo fora do sistema solar, que já tinha um nível de desenvolvimento cultural e social bem melhor, porque eles vieram para servir de sementes para implantarem sentimentos, implantarem justamente uma palavra de orientação àqueles espíritos que estavam encarnando, iniciantes na sua carreira evolutiva. Então, justamente, eram pessoas mais simples que precisavam de um indivíduo que se caracterizou o tempo todo pela simplicidade, né? Jesus, embora achassem que ele fosse rei, ele sempre atuou com muita humildade, com muita simplicidade, justamente para não afastar as pessoas da sua sabedoria, porém aproximá-las. Então é muito importante nós lembrarmos disso. Entre os hebreus daquela época já havia também
um culto da morte bastante acentuado, mas era uma morte reverenciada, não era uma morte lamentada. Então é muito importante nós termos isso. Agora tem também um aspecto da morte que, por exemplo, as grandes pirâmides, como a pirâmide de Kéops, né, que é uma das mais famosas das 3 que há no Egito, lá se encontravam os pertences daquele indivíduo para o qual foi construída a pirâmide. Ele, no verdadeiro sentido, ele mantinha a sua realeza dentro da pirâmide. Havia toda uma referência à sua realeza. Vejam quantos pontos culturais Jesus aproveitava para justamente se aproximar daquelas criaturas, para que elas entendessem a sua mensagem, né? Então, era um povo que cultuava a vida e cultuava a morte, mas com uma noção de origem da alma, não como se a alma só estivesse começando a sua jornada. E o reconhecimento do contato com os mortos. Vejam o quanto essa cultura egípcia era rica, porque nela, como eu disse, haviam encarnado espíritos que já traziam conhecimento e disseminaram esses conhecimentos através dos registros, não apenas orais, como também através dos papiros, que ainda hoje são pesquisados. Há poucos anos atrás foram encontrados rolos de papiros totalmente desconhecidos até então. Então, são documentos muito importantes que falam dessa época em que Jesus esteve encarnado nesse povo, né? Então, fazendo um repasse, os egípcios, eles foram avançados, como eu disse, nas ciências psíquicas, porque eles tinham já essa percepção da comunicação com o plano espiritual. Isso já estava presente nessa cultura egípcia tão longínqua, né, de nós. Eles tinham uma ciência matemática e física grandiosa. Haja visto a característica das construções das pirâmides, que até hoje muito se estuda para entender qual foi o processo matemático, físico para aquelas construções que estão lá firmes até hoje. Então, era um povo que tinha um avanço nas ciências muito grandes. Haja visto também na biologia, o exemplo das múmias, né? Eles já conheciam o processo de mumificação. Há múmias que são estudadas até hoje, quando encontradas, né? Aqui no nosso Museu Histórico Nacional, infelizmente sofreu bastante, mas havia uma múmia egípcia que nós podíamos apreciar. Eu, sinceramente, há muito tempo não posso ir lá, mas ela deve estar lá, porque isso foi uma das obras que foram preservadas quando houve o incêndio há tempos atrás. Então, isso é uma ciência muito importante. É a ciência da biologia, da medicina. Isso era já encontrado entre os egípcios. Então, é só para que nós nos lembremos o quanto essa cultura foi importante. E, por sua importância, Jesus esteve entre eles, porque ele tinha um material de apoio dessa cultura tão rica e teria acesso àqueles que estavam iniciando no seu processo de desenvolvimento através das primeiras encarnações,
que eram as criaturas ainda necessitadas de informações mais próximas, porque Jesus nunca fugiu ao contato humano. Muitas cenas foram reproduzidas e Jesus, primeiro falando às crianças, embora nós saibamos que por trás desse falar às crianças, vinde a mim as criancinhas, não são apenas as crianças em corpos físicos, somos nós, espíritos ainda infantis, que ainda não temos informações completas sobre todo o conhecimento que os espíritos vêm nos trazendo aos poucos. Então nós também, somos bem-vindos a Jesus para ouvir os seus ensinamentos, que estão hoje registrados no maior dos documentos que existe, que é o Novo Testamento, e que serviu de referência para muitos estudiosos. E a doutrina espírita depois veio para decodificar alguns desses ensinamentos, para nos aproximar um pouco mais desse reino divino ao qual Jesus se referiu sempre, para que nós entendêssemos qual o caminho deve ser percorrido para que possamos nos aproximar do que é divino. Principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo na sociedade como um todo, não é exclusivo no Brasil, um momento muito difícil, muito, digamos assim, solitário muitas das vezes, que nos leva a questionarmos o que está acontecendo. A ciência está tentando nos ajudar, mas nós precisamos ter esse entendimento do quanto tudo tem uma explicação razoável. Nós podemos não saber hoje, mas estarmos vivendo esse momento, necessidade do afastamento, necessidade de maiores pesquisas nas áreas científicas, isso tem a ver com o progresso, a lei do progresso, porque quando o homem enfrenta obstáculos, enfrenta catástrofes, ele se questiona, ele corre em busca de informações. Então, é um momento que está provocando renovação. Vejamos o campo científico, o quanto está surgindo de informações gradativas, porque o processo científico tem que ser muito meticuloso para que nós entendamos melhor a razão de ser material desse momento que nós estamos vivendo. E isso no Egito, as ciências já estavam ajudando através da medicina, da matemática, da física, da biologia. Então vejam que, e sobre os assuntos espirituais, que foram e são encontrados nos papiros, essa transcendência espiritual que os egípcios já estavam acostumados, né? Parece uma grande novidade, mas para eles não era. Muito bem. Naquela época, é claro, existia a lei judaica, que era uma lei que foi formulada para atender às necessidades sociais e culturais. E nessa lei nós temos uma figura muito importante, que foi a figura de um precursor de Jesus, que foi Moisés, que precisou redigir leis básicas para controlar aquela sociedade. Então Moisés teve um papel muito importante como preparador do ambiente para a chegada de Jesus. Por isso ele é chamado de um precursor, porque ele tentou dar uma organização social àquele povo que estava, como se diz assim, em linguagem bem popular, sem eira nem beira, né? Que em Portugal é muito comum, sem rumo,
que caminho seguir, o que é certo, o que é errado. Então Moisés, num momento de reflexão, teve mediunicamente a percepção e recebeu orientações com os primeiros 10 mandamentos. E se nós verificarmos, primeiro cuidou da sociedade, dos aspectos sociais, depois os aspectos individuais. Então era uma necessidade que aquele momento exigia. E porque antes a lei judaica era muito rígida, não dava muita chance, ou você acertava ou você errava. Se você errasse, você estava definitivamente direcionado para viver apenas dramas, problemas sérios, né? Como eu botei aqui, as calamidades, porque nós sabemos que muitas calamidades houve até em função das transformações geológicas da Terra. Então, muitos povos sofreram essas transformações geológicas, como hoje em dia, de repente, numa região do nosso planeta, há um tsunami que transforma o aspecto geográfico da região. Então, são necessidades até mesmo evolutivas do planeta. Então, quando havia alguma calamidade, era rotulado que aqueles que eram atingidos é porque estavam pagando pelos seus pecados, pelos seus erros. E a lei divina não é bem por aí, ela é uma lei de causa e efeito, né? Então, porque eu sou bom, vou gozar de todos os privilégios materiais. Eu tenho também que ter as minhas experiências para evoluir e ser melhor ainda numa próxima fase. E não ser sempre vítima de calamidade, porque cá entre nós, qual de nós é bom com letra maiúscula? Qual de nós já consegue fazer o bem sem qualquer interesse? Né? Então, claro que muitos já conseguindo. Eu me coloco no rol, eu acho que ainda não consigo não. Mas eu não quero sofrer calamidade. Eu sei que vou ter que viver consequências. Então, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço gera consequências. Podem não ser calamidades físicas, mas retorna de alguma maneira emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Então são os retornos em função do que fazemos, né? Da forma como atuamos. E mais tarde, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, eu vou ler aqui, porque eu acho que não vou conseguir ler lá na hora que a visão está difícil. Eu tenho uma introdução, vamos lá. Está aqui. Não. Informações para o resgate de uma cultura das responsabilidades espirituais. O Evangelho veio para resgatar. Lembrem que Jesus também viveu uma época muito tumultuada de perseguições em que a realeza tinha um total domínio sobre a sociedade. Tá? E os castigos físicos, como aconteceu com o Mestre Jesus, porque ele foi considerado assim um perigo para a realeza material, né? Então isso era muito comum. Então o Evangelho, tempos depois, como foi a doutrina espírita, a codificação da doutrina, com o trabalho de Kardec, foi justamente para trazer aprofundamento em todos os conhecimentos que Jesus havia deixado.
porque, como eu disse, ele usou muito de parábolas para tentar se aproximar do povo, mas mesmo assim, nem sempre foi compreendido. Os seus ensinamentos nem sempre foram percebidos na profundidade. Então, justamente Kardec teve esse papel, digamos, de decodificar a mensagem de Jesus e fez em vários aspectos. Nós temos o aspecto científico no Livro dos Médiuns, nós temos o aspecto moral no Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, que nos dá inúmeras informações psicológicas, sociológicas, filosóficas, basicamente. Então, nós temos, assim, um cabedal de conhecimento através da obra de Kardec, né? E na introdução, justamente, do Evangelho, ele fala sobre por que essa estrutura foi nos trazida com a codificação. Então, nós temos Jesus como ensinos vivos, foram resgatados nas páginas do Evangelho, no estudo das parábolas, Jesus vivendo aquilo que ele falava, demonstrando de forma prática o que ele estava querendo ensinar. E aí, depois de Jesus, vieram os evangelistas, que foram, assim, mais uma maneira de decodificar a mensagem de Jesus. Eles exemplificavam, eles repetiam os ensinamentos, eles davam uma amplitude às palavras de Jesus. Então, foi uma segunda oportunidade que a humanidade teve de ter contato com todo esse conhecimento que, se nós absorvermos e praticarmos, um dia vamos para o reino dos céus. Eu digo um dia, não sei nem quando ainda, né? Então, veio o Evangelho. E importante, como está na introdução, que é a parte moral que é indiscutível. Não dá para fazer filosofia na parte moral do Evangelho. É isso que Jesus quer que nós entendamos, porque para os homens em particular, o Evangelho é um código, uma regra de procedimento, é um código moral. Como existe o código civil, existe um código moral que foi demonstrado pelo Evangelho de Jesus. São regras de procedimento em todas as circunstâncias, quer da vida privada, da vida particular, quer da vida pública. Porque é muito interessante, nós muitas das vezes, sem querer, nós temos um comportamento socialmente falando. Aí dentro de casa a gente tem um comportamento completamente diferente, ou conosco mesmo, nós agimos de forma diferente. E justamente o Evangelho vem nos chamar a atenção que nós temos que ter um equilíbrio, a mesma maneira de proceder. É um exercício que nós temos que fazer, seja na sociedade, seja no privado. É isso que ele está dizendo. Então, até na vida pública. Isso é um alerta para hoje em dia, porque as pessoas muitas das vezes têm vida pública sem cuidado, sem critério e causam transtornos ao coletivo. Então, é muito interessante que eu sou montessoriana, né, de raiz. Então, nós temos um trabalho com as crianças que se chama Graça e Cortesia, que começa dentro da sala de aula, a gente expande para a família, porque da família isso vai expandir para a sociedade, porque a sociedade precisa de graça e cortesia, que é exatamente isso, é você ter o mesmo comportamento correto, gentil, adequado, quer dentro de casa, quer no seu trabalho, quer na rua,
quer no transporte público, onde quer que você esteja, porque é uma responsabilidade nossa para manter o próprio equilíbrio entre as pessoas. Então, essas regras de proceder são os princípios básicos de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Vejam que ser gentil, ser cortês com o outro faz parte da justiça social, do equilíbrio social. E isso tem muito a ver com a análise do momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, redes sociais. Que perigo! Porque não tem tom. As pessoas jogam as coisas e não medem as consequências. A forma de redigir, a forma de expor uma ideia. Porque eu falo mídia social porque todo mundo usa o WhatsApp, Facebook, né? Isso hoje em dia, o Instagram. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes quem está do outro lado recebe a mensagem e se sente machucado, triste, porque não foi feita com um tom gentil. Então, é muito importante que em todas as relações sociais, seja através de mídia social, seja através do intercâmbio pessoal, seja no trabalho, na rua, no comércio, temos que ser gentis, temos que usar dessa boa relação social para melhorar o ambiente. Porque hoje em dia, às vezes a pessoa bota uma frase, com a melhor das intenções, vem um bombardeio. Nossa, parece que você estapeou a pessoa. E, no entanto, não é. É a maneira como a pessoa já está tão, digamos assim, agressivamente protegida, que ela acaba sendo agressiva. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque esta frase, esse trecho que está no Evangelho, ele é extremamente atual. Ele é útil para os nossos dias. Então, é preciso que nós tenhamos um bom código de procedimento, seja na vida privada, seja na vida pública. Isso é para o bem coletivo, porque nós não vivemos sozinhos. A sociedade começa na família, seja ela pequena ou grande. É o primeiro exercício social que nós temos, é o núcleo familiar. E é nele que nós temos que começar a aplicar essas regras. Então, às vezes, marido e mulher estão, um está mais agitado que o outro, aí o outro vai, tenta, acalmar, porque senão é aquele velho ditado, não vamos pôr lenha na fogueira, porque senão a fogueira aumenta. Então, relação social é isso. É um exercício constante que todos nós temos que fazer, a todo momento, para que nós possamos ter qualidade nessas relações sociais que devem estar fundamentadas na justiça. Nós não estamos falando aqui unicamente da justiça terrena, porque a justiça terrena ainda tem falhas, mas nós estamos falando da justiça divina, porque do plano espiritual nós somos observados. Se nós temos uma conduta firme, independente do ambiente em que estejamos, ou se somos aquelas pessoas que vivemos de aparências, apresentamos publicamente um comportamento e privadamente nós temos outro comportamento. Então vejam só, olha o momento que nós estamos vivendo lá fora. Essa atitude é uma atitude agressiva. Todos temos direito à opinião, mas precisamos expor
expola dessa forma, publicamente, incomodando os vizinhos, é muito triste isso, não é? Porque tenha a sua opinião. Claro, somos seres críticos, porém respeite a opinião do outro. Isso é justiça social, que nós temos que aprender a viver no momento atual. Porque alimentarmos essa agitação, participarmos dela até em pensamento, nós estaremos alimentando um mal-estar social. Afinal de contas, queremos o melhor para todos, para a sociedade como um todo. Então, temos que fazer a nossa parte pacificando-nos e não entrando na agitação. Né? Então, vejam como esse item 1, esse trecho do item 1 da introdução do Evangelho é rico e profundo e, sobretudo, atual. Embora tenha sido redigido há mais de um século, sob a orientação dos Espíritos, é extremamente atual e importante. Então, cada um chega em casa, pega lá o Evangelho, a introdução, item 1, releia, reflita, porque a partir da introdução nós já temos um material maravilhoso de reflexão sobre os ensinos dos Espíritos. O papel dos evangelistas, né, que vieram posteriormente a Jesus e tentaram traduzir de uma maneira mais prática, mais acessível para nós, os ensinamentos de Jesus, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec. Um trabalho maravilhoso de dedicação. Kardec trabalhou incansavelmente para que hoje nós pudéssemos desfrutar de tanta referência. Kardec se desgastou fisicamente nesse trabalho, mas não arredou um minuto da missão para a qual ele havia sido convocado. Então, Jesus, os seus discípulos, os evangelistas, Kardec e todos aqueles médiuns que nos trazem material maravilhoso, nós devemos ter uma sincera gratidão, porque nós somos beneficiários de todo esse trabalho. Bom, vamos todos querer ir ao reino dos céus, não é isso? Quem não quer, né, chegar nesse ponto? Mas aí nós temos lá em Leon Denis, um livro maravilhoso, Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala sobre a situação dos espíritos após o desencarne. Nós temos muitas notícias. Na mesa mediúnica, por exemplo, chegam espíritos que ainda estão sofridos, ainda não conseguiram perceber a sua nova condição, temos que orar muito por eles, né? Então, o Eudemir registrou a situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações. Olha aí uma palavra importante, uma frase, as nossas inclinações. O que eu sou? Como eu sou? O que eu faço? Será que é o melhor? Será que eu posso fazer diferente? É um exercício, não é fácil. Eu sei disso, eu tento fazer, mas de vez em quando a gente dá umas boas escorregadelas, né? Mas então, analisar as nossas inclinações, se elas são para o bem, se elas são para o mal, se são equilibradas ou não. Então, são consequências que trazem para nós posteriormente, seja no corpo material ou seja no nosso corpo espiritual.
Porque os sentimentos que nós alimentamos, as ideias que nós alimentamos, geram uma repercussão para nós, psicológica e espiritual. Temos que ser cuidadosos. E no livro dos Espíritos, na pergunta 231, Kardec perguntou: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Primeiro, espírito errante é o espírito que está no plano espiritual, não é aquele que erra, não, porque às vezes as pessoas confundem, né? Errante é porque ele ainda está no estágio intermediário entre uma encarnação e a próxima encarnação. Então, Kardec perguntou: são felizes ou desgraçados esses espíritos? E olhem a resposta que ele obteve do plano espiritual: mais ou menos, conforme seus méritos. E aí já começa uma recomendação: vamos olhar para o que fazemos, pensamos e agimos, porque vai ser de acordo com os nossos méritos, o nosso esforço. Sofrem por efeito de suas paixões, cuja essência conservaram. Não é porque a gente desencarna que a gente apaga o que a gente era, porque a nossa essência não está no corpo físico, a nossa essência é o espírito, e nele estão os registros dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, das nossas emoções. Então, os espíritos sofrem por efeito suas paixões, cuja desmaterialização a que hajam chegado. Então, nós vamos nos libertando dessas sensações mais, digamos assim, físicas, mais grosseiras, à medida que nós nos esforçamos. Então, nós vamos desmaterializando essas nossas atitudes, e aí o espírito vai ficando mais leve. Enquanto não conseguimos, carregamos conosco, porque está tudo registrado no nosso perispírito. Aquilo que fizemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos e como agimos. Então, se nós queremos um perispírito e um espírito mais leve, nós temos que ter mais cautela conosco mesmo, a partir de nós mesmos. E é interessante, eu fiz um lembrete aqui, eu trouxe um trechinho de testemunhos, existe no livro O Céu e o Inferno, também da obra kardeciana, registros de comunicações de espíritos que estavam no estágio de sofrimento e espíritos que estavam felizes, bem consigo mesmos. Então, eu trouxe aqui um relato que foi registrado em 9 de agosto de 1863, mas poderia ser um relato atual. Então, esse espírito eram espíritos cujos médiuns que estavam trabalhando não tinham tido contato, não tinham conhecimento. Então, foi muito interessante, porque esse espírito se comunicou em 2 dias. Começou num dia e terminou no dia seguinte. Então, ele diz assim: houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, libertado com dificuldade, foi um espírito que teve muita dificuldade de abandonar o corpo físico, e isso é muito comum acontecer. Libertado com dificuldade, vê as faltas cometidas, consumada a provação, diferente da encarnação passada. Deus
julga com justiça, a sua bondade estende-se aos arrependidos. Olha que lição de amor divina por todos nós. Cometemos os nossos erros, a consciência espiritual nos mostra quais foram os erros, nós sofremos como espíritos pelos erros cometidos, mas a justiça de Deus, com a sua bondade, entende o nosso arrependimento. Então a gente tem que aprender a se arrepender e resgatar o nosso equilíbrio, né? E justamente ele fala que durante muito tempo espírito e corpo erraram juntos, ele não conseguia se desprender do corpo. E isso causou muito sofrimento a ele. E é muito interessante também o quanto causa sofrimento ao espírito que desencarna quando nós não o libertamos em pensamento. A gente fica assim, por que fulano foi? Por que aconteceu isso? Está, a não ser que tenha sido por uma circunstância que o próprio indivíduo tenha provocado, mas tudo está de acordo com a lei divina, até o momento da partida, por diferente que ela seja, né? E nós temos que ajudar. Vejam o quanto esse espírito se beneficiou da prece, do pensamento positivo, para ajudá-lo a se libertar do corpo físico que ele foi num momento de infelicidade ou de circunstância, aconteceu o seu desenlace. Então, e aí perguntam como estava o seu corpo, onde estava, e ele comenta que ele havia ficado durante muito tempo preso àquele corpo e havia sofrido. E um outro testemunho de um espírito que se apresentou como Pascal Levic, e ele diz: tenho necessidade de vossas preces. Olha o valor da prece, gente, para ajudarmos aqueles que partem para alcançarem um momento mais agradável, e para nós mesmos. Nós temos que orar por nós também, para que nós nos mantenhamos mais vigilantes, mais justos com as nossas atitudes, nossos pensamentos, para que a gente possa ter o mérito de alcançar o reino divino, né? Então, são assim alguns preceitos importantes, porque existe uma balança da qual nós não podemos interferir, que é a lei da reencarnação, que é vivermos as consequências do que estamos plantando hoje. De alguma forma nós teremos que encontrar o reequilíbrio e lei de causa e efeito. Toda encarnação, toda reencarnação é um padrão, uma consequência do que nós fizemos antes. Pode variar, não quer dizer que se eu matei alguém, vou ter que ser assassinado. Não é isso. Existem muitas formas que nos levam ao resgate por aquilo que precisamos corrigir em nós mesmos. Então, a lei de causa e efeito, ela faz parte da lei divina. E é muito simples a gente entender isso num laboratório de física, né? Aquelas pequenas experiências. Pega uma bolinha de tênis, joga contra a parede, o que vai acontecer? Ela vai voltar para mim. Isso é lei de causa e efeito. Eu fiz, eu tenho que arcar com as consequências. É exatamente isso que acontece na lei divina. Não importa o formato, mas eu vou ter que viver as consequências. São duas leis. Reencarnamos, sim. Alguma vez perguntaram ao espírito quantas vezes deveria reencarnar. Varia de alma para alma, porque depende do esforço individual. E para chegar àquele estágio de espíritos que se tornam colaboradores de Jesus, colaboradores da lei divina, tem que trabalhar muito, mas muito mesmo.
Então, muitas, inúmeras encarnações são necessárias. Isso é uma lei. E aqui, Kardec, em O Céu e o Inferno, essa frase, esse texto é muito importante. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Então, cada um tem que realizar o seu progresso para se sentir feliz realmente. De sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, porque cada um faz o seu trabalho. Eu não vou receber os benefícios do trabalho que meu marido está fazendo, assim como vice-versa, nem dos desserviços que nós fazemos. A responsabilidade é individual, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em local distinto. Isso quer dizer o quê? Nós estamos numa coletividade com uma diversidade de estágios evolutivos, porque isso é importante, porque o convívio com o diferente nos faz melhorar, nos faz ver de uma forma diversa daquela que muitas das vezes nós pensamos, Então, nós aproveitamos, ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro. Quer dizer, estamos na mesma sociedade, mas nós temos exemplos nessa sociedade. Eu gosto sempre de citar esse exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que vivia em paz com ela mesma, que fez um trabalho de amor, uma figura como Gandhi, que também conseguiu viver uma simplicidade terrível, e outras tantas figuras que abdicam às vezes das prerrogativas sociais para gerar benefício. Hoje nós temos que agradecer a esses pesquisadores, a esses médicos que foram incansáveis no início dessa pandemia. Muitos adoeceram, muitos se desgastaram. Então são pessoas que deram de si pelo bem coletivo, e nós temos que ser gratos a essas criaturas. Então, mesmo com diferenças intelectuais e morais, nós convivemos juntos. Ainda que juntos podem estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro. Tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. O cego é conduzido por aquele que enxerga. É essa simbologia que é muito importante. Por isso nós fazemos parte de uma sociedade tão diversa, que um pode ajudar o outro, um pode alertar o outro, um pode dar a mão ao outro, se todos queremos chegar ao reino de Deus, Então, nós trouxemos duas passagens, de evangelistas, justamente onde a palavra reino dos céus está presente, para ver como é importante nós entendermos essa caminhada. Uma é de Mateus, em que nós vemos aqui: qualquer coisa que violar um destes mais pequenos, o português da tradução está errado, seria menor, mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menos no reino dos céus. O menor, desculpa, erro de digitação. Porque nós não podemos achar que estamos fazendo muito e que por isso vamos ganhar muito. Nós somos pequeninos colaboradores. Nós não somos ainda grandiosos, não. Nós temos metas, mas ainda temos muito que aprender. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino de Deus. Mas olha, no reino dos céus. Mas só um modelo tipo Jesus, tipo Madre Teresa de Calcutá, tipo algumas figuras especiais. Não é porque a gente está aqui na tribuna espírita que a gente vai ser chamado, não. Ainda falta muito. Nós estamos aqui no processo de aprendizagem, E Lucas também fala do reino dos céus quando ele foi interrogado
pelos fariseus quando que viria o reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre vós. Que responsabilidade! Quer dizer, nós podemos estar aqui nessa sociedade conflitada, conflituosa e termos o reino de Deus, conseguirmos manter a paz interior, a tranquilidade íntima, porque essa é a conquista do reino de Deus em cada um de nós. E se nós esperarmos do lado de fora, vai ser um pouco mais demorado e difícil. Então, por isso que Jesus uma vez disse: sois deuses, porque nós temos capacidade de nos direcionar corretamente, de refletirmos sobre os nossos atos, sobre as nossas decisões, de maneira a não nos atrapalharmos e a não atrapalharmos o outro. E Jesus também disse: faça a sua luz, isto é, desenvolva-se, porque todos temos uma luzinha aqui, que às vezes está fraquinha, e a gente tem que alimentá-la, porque Jesus, quando falou, existiam o quê? Lamparinas, e a lamparina precisava ser alimentada. Por isso ele diz: você tem a sua luz, mas precisa alimentá-la, fazê-la modificar, gerar benefícios. Então, quando o Lucas também responde sobre o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque está entre vós. Nós podemos estar vivendo o reino de Deus se o desejarmos. E aí eu coloquei essa simbologia de a meta que nós temos, o alvo a ser alcançado. Primeiro, muito trabalho para a gente se aproximar da realeza de Jesus, que é a nossa referência. É preciso ter mérito pessoal e trabalho individual. Nunca esperar que o outro faça a nossa parte, façamos a nossa. Jesus tinha uma realeza moral que ele nos propõe, que é um trabalho de autoaperfeiçoamento. Olharmos para dentro de nós: nossa, não é muita coisa para trabalhar, mas vamos trabalhar cada dia um pouquinho, né? É o autoaperfeiçoamento. A importância dos bens terrenos deve estar na razão inversa da fé na vida futura. Porque se nós formos apegados aos bens terrenos, nós vamos ter uma dificuldade muito maior de atingir o plano espiritual e o reino de Deus. Vejam um exemplo de simplicidade, de humildade que o Mestre Jesus deixou, né? Nada era importante materialmente falando. E a meta que a humanidade irá ter, olhem, está no futuro, hein? E deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. É exatamente atingir um pouquinho próximo dessa realeza demonstrada por Jesus. Alcançar o reino dos céus por mérito de trabalho, de investimento próprio. E isso tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Então nós temos que ter mentalmente: eu vou acertar o alvo, mas somente com muito trabalho, com muito esforço. É muito importante. E por isso, duas máximas de Jesus: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E foi o que ele fez, muito bem feito, né? Com toda a tranquilidade, com todo o amor. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Porque realmente, na hora, até Pilatos lavou as mãos. Então, Jesus identificou: ainda não é aqui na terra, ainda não é nessa sociedade que temos,
que nós vamos ter o reino de Deus. Nós temos que trabalhar muito para alcançar. Podemos alcançar, depende de cada um de nós, do caminho que nós trilharmos. E, para concluir, eu trouxe algumas máximas de Leon Denis, a razão de ser da vida. Por que estamos aqui nessa vida material? Então ele diz, para discernir o porquê da vida, para perceber a lei suprema que rege as almas e os mundos, é necessário saber libertar-se das influências grosseiras, desligar-se das preocupações de ordem material, de todas as coisas passageiras e mutáveis que encobrem nosso espírito, obscurecem nossas apreciações. É o apego que nós temos que desapegar, né? Então isso é muito importante. E ele diz, elevando-nos pelo pensamento. Olha onde começa a elevação, não precisa falar, basta pensar, acima dos horizontes da vida, fazendo abstração do tempo e do espaço, pairando de alguma sorte acima das minúcias da existência, que entreveremos a verdade. Então, não é buscar detalhes mesquinhos, é buscar a beleza. Uma das maiores orações que nós podemos fazer é quando nós vemos a beleza natural, um alvorecer lindo, um entardecer lindo, uma árvore que floresce, um rio que cascateia, olhar para a natureza com um pensamento de gratidão, porque ela é uma forma de prece a Deus, quando nós agradecemos, e olhar o outro como um companheiro de jornada, às vezes um companheiro complicado, como nós também somos complicados. Nós temos que agradecer, porque esse companheiro está nos ajudando a que nós possamos dar um passo a mais para atingirmos o nosso alvo de um dia entrarmos no reino dos céus. O amor e a compreensão são a nossa meta. Obrigada e que Jesus nos abençoe, que estamos precisando muito. Agradecemos as palavras da nossa irmã Santa Maria. Vamos passar os informes da casa. Quem está aqui a primeira vez hoje aqui na casa? Que bom, sejam muito bem-vindos. Bom, a primeira vez, aqui ao lado tem uma caixinha que tem você pode colocar os nomes dos desencarnados, só o nome completo, do encarnado, o nome e endereço. Esses nomes ficam aqui durante os 2 meses, nas preces, né, nos trabalhos internos aqui da casa. Bom, as segundas-feiras as palestras são a partir das 17h30, as quartas-feiras às 20 horas, sendo que o portão fecha às 20h15, tolerância de 15 minutos. Às sextas-feiras nós temos os estudos do Livro dos Espíritos, às 18h45. Convidamos a todos a participarem. Temos nossa biblioteca aqui, né? Segundo o palestrante aqui nosso, é a segunda maior do Rio. Nós temos quase 8.000 exemplares, então se beneficiem, aproveitem, leiam bastante, né? O conhecimento é o alimento da alma, né? Bom, nós temos também a campanha do quilo, nós ajudamos 60 famílias inscritas, então nós damos uma cesta básica uma vez ao mês. A lista dos itens está fixada ali do lado de fora, então quem quiser, puder contribuir, é muito bem-vindo, tá? Cada quilo que vocês nos ofertam, vai juntando e a gente vai, né, fazendo uma cestinha para eles. E a gente também tem a campanha do enxoval. Todo ano a gente faz a campanha do enxoval para as mães carentes. Mais ou menos a gente doa umas 36 cestas de bebê, né? Uns bolsinhos de bebê.
A lista está do lado de fora também, quem quiser contribuir, quem puder, né? E quem souber de alguma mãe que precise dessa bolsa, pode procurar aqui embaixo, falar com a Graça, que ela está cuidando das inscrições, e cuidamos dessa parte, tá bom? Então, assim, agradecemos a nossa irmã mais uma vez por estar aqui conosco. Vamos fazer nossa prece. Primeira semana do mês, a gente externa nossas preces aos nossos irmãos desencarnados. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Senhor, Mestre amado, com a sua luz, envolva-nos, os nossos irmãos desencarnados, que eles possam, Senhor, ser amparados pelos teus mensageiros do plano espiritual, que as suas dores e mazelas possam ser amenizadas, mas que também, Mestre, possa haver o despertamento da real situação de cada um, que eles possam seguir o caminho deles, encontrando a luz e a paz que tanto necessitamos. Igualmente, Mestre Jesus, que a tua luz envolva todos nós, os nossos lares de trabalho, nossos trabalhos, a todos os irmãos necessitados nas ruas, nos orfanatos, nos manicômios, hospitais, presídios, prostíbulos, enfim, Mestre Jesus. A todos os necessitados, especialmente, Senhor. Faz conosco, Mestre, nos fortalecendo, nos guiando. Em teu nome, Mestre Jesus, em nome de Bárbara Gerônimo e Antônio de Pádua, os patrões da casa, e em nome do nosso Pai Deus, encerramos o estudo da noite de hoje e passamos ao passe. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.